você não é o seu usuário. Essa é a frase mágica, esse é o conceito que, se você entender hoje, você vai se tornar muito mais valorizado na sua carreira. E por que isso? Olha só, eu vou trazer aqui a fundamentação dessa frase, é uma frase que eu escuto muito. Eu fiz um treinamento com a galera da Nielsen Norman Group. Nielsen Norman Group é a principal instituição que existe hoje em design de experiência do usuário. Eu fiz, na verdade, 15 certificações deles para tirar o UX Master, que é a principal certificação. Você tem que fazer 15 provas, tem que fazer 15 cursos, e aí você consegue tirar essa certificação. Acredito que tem 5 profissionais hoje no Brasil que tem essa certificação. E o que o Jacob Nielsen, que é o pai da usabilidade, quem é da programação, quem é da computação, já ouviu falar nesse nome, né? Das 10 heurísticas de Nielsen. A galera do design também conhece, né? Jacob Nielsen é um dos pais da usabilidade, o Donald Norman, que cunhou o termo UX, eles que fundaram essa fundação. E o Jacob Nielsen adora falar, uma das principais frases dele é justamente essa: você não é o seu usuário. Mas olha só como que isso daqui começou, tá? Teve um grupo de pesquisadores, Lee Ross, David Greene e mais um conjunto de pesquisadores, em 1977 fizeram um experimento, e olha só que legal que foi esse experimento, olha só. Eles pegaram um grupo de pessoas e eles queriam avaliar, olha só o que eles queriam avaliar. Eles colocaram essas pessoas para avaliar uma situação hipotética para saber se elas iam projetar a forma como elas agiam e pensavam em outras pessoas. Então eles fizeram um experimento da seguinte forma. Imagina que você tomou uma multa por alta velocidade. O que você faria? Você ia recorrer dessa multa ou você ia pagar essa multa? E morreu o assunto. Aí o que aconteceu nesse experimento? Primeiro fizeram essa pergunta para um grupo de pessoas, um grupo de controle, um outro grupo, e perguntaram o que elas fariam. E depois eles perguntaram assim: o que você acha que a maioria das pessoas fariam? Você acha que a maioria das pessoas pagariam ou você acha que a maioria das pessoas recorreria? Fizeram a primeira pergunta do que a pessoa faria e depois fizeram essa pergunta de como elas acham que as outras pessoas iam fazer também. E perguntaram mais ainda. Perguntaram algumas perguntas específicas para tentar delinear qual que era a visão sobre as características psicológicas e de personalidade dessas pessoas que tiveram uma resposta diferente da dele. Então, por exemplo, eu respondi que eu pagaria. Então, o que você acha das pessoas que recorreriam? Aí o pessoal começou a dar várias características questionáveis para essas pessoas. Ah, quem não paga, na verdade, está querendo trapacear. Ah, não, porque como foi falado aqui, né? Eu pagaria porque se eu infringir a lei eu tenho que pagar. É um absurdo quem não paga. E aí as pessoas que falaram que pagariam, olha só, achavam que a grande maioria das pessoas também pagariam. Já as pessoas que não pagariam a multa, que recorreriam, achavam que a maioria das pessoas também iriam recorrer. Porque, poxa, esses radares estão errados, isso é a teoria da conspiração do governo para roubar os contribuintes, né? E quem respondeu uma coisa achou que as pessoas que responderam outras tinham índole questionável, tinham um comportamento questionável. Então, se eu recorreria, quem tá pagando é porque, cara, deve ser riquinho, deve ser esses burguesinhos que pagam aí, não tá nem aí, e qual tá certo? A Manuela tá perguntando, e qual tá certo? Não tem resposta certa. A gente tá falando de comportamento humano, né? Então, qual que foi a lógica? Aí eles definiram, então, em 1977, Lee Ross, David Greene e essa galera definiu o efeito do falso consenso. O que quer dizer esse efeito do falso consenso? Quer dizer que você tende a acreditar que quando você acha que uma coisa é verdadeira, todo mundo pensa igual a você. Você tende a acreditar que quando você tem uma crença específica, todo mundo pensa igual a você. Olha nas votações. Se o cara é Bolsonaro, cara, todo mundo devia ser Bolsonaro. É o Bolsonaro que tá certo. Se o cara é PT, não, todo mundo devia ser PT. O PT que tá certo. Aí se o cara é Amoedo, não, mas não tinha que ser nem Bolsonaro nem PT. E tá todo mundo errado. Tem que ser Amoedo. Quando você tem uma crença, você tende a acreditar que você tá certo e que todo mundo pensaria igual a você. Então por que o PT quase ganhou do Bolsonaro? Por que o Bolsonaro ganhou? Porque tem um mar de pessoas que pensam diferente de você. Tem um mar de pessoas que pensam diferente de você. E não tem certo ou errado, galera. Olha só, essa é a mágica. Olha aqui. Essa frase, é por isso que eu estou falando para vocês do efeito do falso consenso, para vocês entenderem que você não é o seu usuário. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente cria uma tela super linda, super bonitinha, que tá super fácil de usar. É óbvio que todo mundo vai conseguir utilizar corretamente esse aplicativo. É óbvio que todo mundo vai entender esse site. É óbvio. Só que quando você coloca na rua, o seu produto não tem sucesso. Quando você coloca na rua, as pessoas não precisavam daquilo que você projetou. Quando você coloca na rua, as pessoas não conseguem usar o aplicativo.
Olha só, o que tá acontecendo? Você está caindo no efeito do falso consenso. Você acreditou que porque você está achando fácil, porque você está achando intuitivo, as outras pessoas também vão achar. E quando você cai nessa, aí você não é valorizado, você é só o cara das telinhas.